Olá, tudo bem? Não pule este vídeo, eu tenho um assunto muito importante e eu espero que você fique comigo até o final deste vídeo. Como todos nós sabemos a respeito desta pandemia a qual o Brasil está enfrentando, muitas das vezes nós como cristãos somos afrontados. Nós como crentes, muitas das vezes as pessoas vêm debater conosco a respeito da nossa fé. Porque se cremos, não deveríamos estar intocados dentro de casa. Se acreditamos num Deus que cura, era para nós estar saindo sem se preocupar, sem ter nenhum cuidado, como o Ministério da Saúde adverte. Eu quero falar sobre esse assunto neste vídeo de hoje e eu espero que você tenha ciência do que está acontecendo no mundo. A última pesquisa que eu fiz a respeito do coronavírus foi na quinta-feira. E na quinta-feira o número de mortos estava em cerca de 1.261 pelo Covid-19. Só nas últimas 24 horas, acerca desta pandemia, já se totalizou 41 mil casos de coronavírus no Brasil e no mundo. E o porquê que eu estou fazendo este vídeo? O porquê que eu estou dando ênfase ao Covid-19? É o assunto do momento. E como de costume, eu não poderia deixar passar este momento de forma nenhuma. Por quê? Porque eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp e a mensagem dizia: nós que somos cristãos, nós não pegamos coronavírus não mata crente. E baseado nisso, abriu uma luz no fim do túnel que me fez gravar este vídeo. O Covid-19 mata ou não mata crente? Essa é uma pergunta que muitas das vezes as pessoas fazem e não sabem a resposta. Não, eu tenho fé em Deus, eu acredito e o Covid não vai me pegar. Eu não vou pegar esse vírus, eu não vou contrair esse vírus e está tudo certo. O que nós temos que entender a respeito da fé, a respeito da crença, o que a Bíblia nos diz a respeito disto? Quando se fala de fé, o que é que a Bíblia nos revela? De fato, o que é a fé? Lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo. Mas é a certeza de que o que eu não estou vendo vem. Isso é ter fé. E que muitas das vezes as pessoas confundem fé com tentar a Deus, com provocar a Deus. Tá? E esse vídeo vai ser um vídeo assim bem rápido para que você possa estar por dentro, tá? E só corrigindo aqui, no Brasil e no mundo já são cerca de 805 mil casos do Covid-19, tá? Então eu quero mostrar aqui alguns homens de Deus na Bíblia que receberam orientações de Deus em meio a crises, em meio a enfermidades, em meio a mortandades, em meio a perseguições, e seguiu à risca aquela orientação de Deus para que tivesse êxito no que estava fazendo, para que tivesse sucesso no que estava fazendo. E eu queria começar aí pelo primeiro homem aí desse vídeo, por nome de Moisés. Todo mundo conhece Moisés. Moisés foi um homem, né? Foi um homem que Deus levantou para libertar o povo. Moisés, todos nós sabemos a história, que ele foi resgatado lá das águas, foi criado, foi alimentado por Faraó, pela filha de Faraó, cresceu dentro de uma cidade. Todo mundo conhece essa história. Mas nós iremos ver aqui mais para frente que depois de várias e várias orientações de Deus com Moisés, várias e várias vezes Deus falando com Moisés, para ele orientar o povo, Deus agora decide castigar Faraó
pela sua braveza, pela dureza do seu coração. Então Deus envia ali no Egito as famosas 10 pragas. Tá? Todo mundo conhece essa história, esse vídeo é mesmo só para abrir a tua mente. Talvez você esteja com esse pensamento, o coronavírus não vai me matar, eu posso ir para os cultos, eu posso ir para a campanha no lar, eu não preciso usar máscara, eu não preciso passar álcool em gel porque tá tudo bem. A minha fé supera tudo. Talvez você esteja neste pensamento e eu quero te mostrar uma simples coisa, que talvez pode abrir o teu pensamento fazendo com que você enxergue além do que você está vendo. E eu queria começar aqui falando de Moisés, capítulo de número 12 de Êxodo, capítulo 12, o versículo 13, que diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Observe, Deus dá uma ordem para Moisés, para cada família pegar um cordeiro, uma cabra, um animal lá para sacrificar. Deus fala para eles cuidar desses animais 4 dias. Esse não é o assunto, depois eu trago algo mais profundo a respeito disso. Deus fala para eles cuidar deste animal durante 4 dias. Eles pegam o animal no 10º dia e tem que apresentar ao Senhor no 14º dia, sem mancha, sem defeito, sem nenhuma imperfeição, tem que estar perfeito. Deus pede para eles apresentar esse animal. Eles apresentam este animal ao Senhor, eles matam o animal e Deus dá uma orientação. Deus fala para Moisés: olha, esta noite eu vou passar por cima da terra do Egito e eu vou matar todo primogênito. Todo primogênito eu vou matar. Todo primogênito, não vai ficar um. Mas Moisés, siga as minhas orientações. Em outras palavras, siga, Moisés, as minhas orientações. Pega o cordeiro, mata o cordeiro, assa, come a carne do cordeiro e o sangue passa nos umbrais das portas. Ora, quem era Moisés? Moisés foi aquele homem que estava andando e de repente uma sarça se arde, uma sarça queima. E de repente ele ouve alguém dizer: tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que você está é uma terra santa. Ele observa e ele começa ali a ter um relacionamento com Deus muito profundo. Deus falava com Moisés face a face. E Moisés recebe uma orientação de Deus dizendo: eu vou passar e eu vou ferir com morte todos os primogênitos. Moisés poderia muito bem falar assim: pô, eu sou homem de Deus. Eu sou um homem que Deus escolheu, eu sou um homem ungido, Deus fala comigo face a face, ninguém precisa passar sangue não. Porque esse mal não vai chegar, em nome de Jesus, não vai chegar. Moisés poderia fazer isso, mas Moisés foi sábio. Ele seguiu a orientação de Deus. Ele seguiu o que Deus estava ordenando. Olha, é para passar o sangue do cordeiro? Vamos passar o sangue do cordeiro. E o porquê disto, o porquê desta revolta? É que nos dias de hoje, em pleno século 21, ano de 2020, tem pessoas que estão desobedientes, estão desobedecendo as ordens, tanto da lei como do céu. Se o Ministério da Saúde adverte: olha, não é para fazer aglomeração, não é para andar sem máscara, não é para deixar de lado o uso do álcool em gel. Aí vem um abençoado de Deus, inventa de fazer campanha no lar. Você que está me assistindo, quantos irmãos e quantos cristãos, quantos homens e mulheres de Deus durante essa pandemia não foram para a glória? Quantos? Não dá nem para citar nomes. Mas será que era falta de fé? Será que era porque eles estavam em pecado? Por quê? Por que será que
o mal sobreveio na vida deles. Porque uma coisa é clara, irmão, quem se cuida, Deus guarda, porque está seguindo as normas. Moisés poderia muito bem bater no peito e falar, eu sou homem de Deus, ninguém precisa se preocupar, porque Deus está comigo e ninguém vai morrer. Mas o que ele fez? Obedeceu, pegou lá o sangue do cordeiro, passou nos umbrais da porta, e Deus falou, agora come a carne, e esse mês será o mês da Páscoa, você chamará de passagem, ou a passagem do Senhor por cima, como ele mesmo diz. Tá, então nós vamos observar aqui mais um outro exemplo de homem que obedeceu à voz de Deus e saiu ileso do mal iminente. Gênesis, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí Gênesis capítulo 6, versículo 8 ao 14. Gênesis capítulo 6, do 8 ao 14. Observa. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, ou gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Veja, eu passei até aqui, eu li o 15. Veja, Deus dá orientações a Noé como ele deve se livrar do mal que estava por vir sobre a terra, porque a maldade do povo tinha chegado às narinas de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. A maldade do ser humano hoje chegou diante de Deus. Eu cheguei a dizer que Deus cumpra a sua ou o seu bendito propósito através deste vírus. Que Deus cumpra literalmente o seu propósito através desse vírus, porque Ele está no controle de tudo, e disso eu não posso abrir mão. Eu não posso deixar de lado e deixar de crer que Deus está no controle de tudo. E eu quero que você creia que Deus está no controle de tudo. Mas você precisa seguir as orientações. Se você vai sair, vai com máscara. Se a tua igreja está tendo culto, obedeça às normas do Ministério da Saúde. Obedeça. Use máscara, álcool em gel, não cumprimente, não pegue na mão, irmão. Você não vai morrer. Você não vai morrer se você só olhar para o irmão e falar, querido, a paz do Senhor. Você não vai morrer e nem vai deixar de ser crente por isto. Mas não, tem uns crentes que é só o sangue do Cordeiro. Para ele a paz só é válida se ele pegar na mão, se ele der um abraço. Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo de abraçar e deixar de abraçar. E nisso concluímos que também há um tempo de ir no templo adorar e há o tempo de buscar a Deus em casa. O tempo é esse, o tempo é agora. Está compreendendo, querido? Está compreendendo que a fé
não é só eu estar dentro da igreja? Que o principal motivo de fé tem que ser dentro da minha casa? Porque a igreja começa aqui? Você está compreendendo isso? Então siga as orientações para que nenhum mal te suceda. Para que nenhum mal te alcance. Seja sábio, seja obediente. Não desobedeça às leis da terra. Porque isso pode te prejudicar, pode prejudicar a tua esposa, pode prejudicar a tua família, pode prejudicar quem você mais ama. E eu falo isto com toda propriedade, com todo zelo, com todo carinho. Eu faço esse vídeo alertando a você, meu irmão, a você, minha irmã, pelo amor de Deus. Se cuida. Se cuida. Se o Ministério da Saúde disse para você ficar em casa, fique em casa. Mas, irmão, eu preciso trabalhar, assim como eu também preciso trabalhar. Vai de máscara. Usa máscara. Usa álcool em gel. Toma as devidas medidas de prevenção. Não seja um crente rebelde. E não caia aí. Não entre nesse numeral de mais de 800 mil casos de Covid-19. Tem mais outro exemplo. 1 Reis, capítulo 17, verso de número 3. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, verso de número 3. Nos diz assim: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao rio de Querite, ou ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez, o segredo da bem-aventurança está aqui. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha aí, um dos maiores homens do Velho Testamento, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, recebe uma ordem de Deus: sai, Elias, daqui e se esconde perto do ribeiro de Querite. Olha, irmão, que nível de intimidade, que grau de intimidade tinha Elias com Deus. Um grau muito alto de intimidade. Elias andava, vamos dizer assim, com Deus. E por ameaça de Jezabel, Deus poderia, sim ou não, matar Jezabel? Sim. Deus poderia matar Jezabel e acabar com perigo. E nem precisava mandar o profeta se esconder. É o que muitas pessoas hoje falam. Deus pode eliminar o coronavírus. Sim, Deus pode. Mas o difícil de entrar na nossa mente é: será que Deus quer? Porque na oração do Pai Nosso Ele nos ensinou que nós devemos orar, fazer ali as nossas apresentações a Ele e no final de tudo dizer: contudo, seja feito a tua vontade. Esse é o doído. É aceitar a vontade de Deus para nós. É aceitar que muitas das vezes Deus não quer acabar com esse vírus, porque ainda há um propósito nisso tudo. Eu fui comprar pão hoje pela manhã na padaria e o irmão de uma igreja falou que a pastora dele pegou o vírus, contraiu o vírus e ela tinha câncer no seio. Quando ela contraiu o vírus, que entrou em tratamento para ser curada do Covid, foi curada do Covid e do câncer. Isso é coisa linda. Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem crê, isso é fé. Eu não estou aqui falando para você
deixar de ir para a igreja, deixar não, mas para você ter uma cautela, porque eu fiquei assim meio que abismado, meio que sem reação quando a pessoa me disse: o vírus não mata nós não, profeta, nós somos ungidos, nós estamos na posição, irmão, pode estar na posição que for, se o tempo na terra estiver acabado, já era. Pode estar deitado. E às vezes você está me assistindo, pode me ter assim como alterado, talvez eu esteja um pouco, porque isso é algo que me deixa irritado. Pela falta de compromisso de alguns irmãos para com os outros. Às vezes o vírus em mim, ele não vai ter efeito, mas ele terá um efeito muito grande em alguém que se aproximar de mim e estiver com a saúde debilitada. E esta pessoa vai morrer. E esta pessoa vai ali sofrer e eu entrarei como culpado por homicídio, porque eu matei. Eu matei. Então assim, querido, se previna. Ouve as orientações. Não é para sair, não é para ter aglomerações. Ah, mas em mim esse vírus não tem efeito, como eu acabei de falar. Para de ser egocêntrico. Para de ser egoísta. Para de pensar só em você. Às vezes em você não faz efeito, mas no irmão que está debilitado, com a saúde debilitada, vai matá-lo. E a culpa será tua. É pesada a palavra? É pesada, mas é a verdade. Assim como Moisés, como Noé e como Elias obedeceram a voz de Deus. Obedeça, pelo amor de Deus. Não confunda, irmão. Ter fé com tentar ao Senhor. Ter fé é você seguir as orientações, buscando a Deus na tua casa, buscando a Deus como lhe pode, como lhe convém. Eu fico meio que sem saber o que fazer quando eu vejo postagens. Quando eu vejo postagens no Facebook de amigos, no WhatsApp, fazendo culto no lar, e a casa assim, ó, lotada. E aí, irmão? Como que fica? Um último exemplo para a gente finalizar. Gênesis capítulo 13. Vai falar sobre o sobrinho de Abraão, Ló. Ló habitava numa cidade por nome de Sodoma e Gomorra. E essa cidade era uma cidade onde a prostituição, onde o homossexualismo, onde todo tipo de mal, de pecado carnal existia naquela cidade. Mas chega um momento em que Deus decide dar um basta. Deus decide destruir por vez aquela cidade. E Deus envia 2 anjos à casa de Ló, todos conhecem a história. Ló, saia daqui porque Deus vai destruir, mas não olhe para trás. Vai embora e não olhe para trás. E com esse versículo de Gênesis 13, sobre a lição de Ló, eu aprendo uma coisa muito interessante. É que quem obedece tem sucesso, tem vitória, tem providência. Mas quem desobedece, acaba ali como a mulher de Ló. Acaba ali virando aquela estátua de sal, porque olhou para trás. Desobedeceu a ordem. Deus está te dando uma ordem. Então obedeça a ordem que Deus está te dando. Se Deus está usando homens na terra para falar, fique em casa. Querido, não seja desobediente e falar, não, Deus me guarda, eu vou para o culto, o Senhor me livre. Irmão, quantos e quantos já não me falaram isso? Quantos? Mas o bom cristão, ele não é cristão só dentro da igreja. Ele também é dentro de casa. Se ele não está conseguindo ir para a igreja adorar, adora dentro de casa, porque isso não vai fazer ele mais crente nem menos crente. Amém? Eu espero que vocês
reflitam. E compartilha isso com algum irmão que você acha assim que se identificou. Compartilha isso para ele ter essa ciência de que ele precisa tomar os devidos cuidados. Não é porque o vírus não pega nele que vai deixar de pegar no próximo. Amém? Não é porque o vírus tem um efeito colateral grande nele, é porque não tem, que não vai ter no próximo. Então ele precisa se conscientizar. Precisa ter amor ao próximo. E aí se enquadra o amor. É eu zelar pela vida dos outros, começando pela minha. Porque se eu cuido da minha, eu tenho a certeza que a vida dele estará segura ao me encontrar. Tá bom? Então eu peço aí que vocês compartilhem muito esse vídeo. Deixa aí o seu like, o seu comentário e o mais importante, irmão, se inscreva aí para nos ajudar em nome de Jesus. Manda as suas perguntas, manda as suas dúvidas, que nós iremos no dia a dia aí fazer mais e mais vídeos para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus vos abençoe em nome de Jesus.